Bom dia, gente. Olhem, a Organização Mundial da Saúde vem externando uma preocupação no que diz respeito ao comportamento da humanidade em relação à próxima pandemia. Isso porque não é uma questão de se haverá uma nova pandemia, mas quando virá a próxima pandemia. A história da humanidade tem nos mostrado que as pandemias são cíclicas e é inevitável o surgimento de uma nova pandemia. Não se sabe se causada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por um protozoário ou algum outro agente infeccioso. O certo é que ela virá. E tomando-se como exemplo a pandemia passada, a pandemia de Covid-19, o que se observou foram que os países mais desenvolvidos, os países detentores de maior tecnologia para a produção de vacinas, insumos e medicamentos, concentraram muito essas vacinas e esses insumos para abastecer suas populações e fazer inclusive estoque. Houve casos, por exemplo, como os Estados Unidos da América, que concentrou um quantitativo de vacinas suficiente para vacinar a população norte-americana 3 vezes, enquanto outros países com menor condição, com menor capacidade tecnológica, ficaram à míngua, demorando muito a receber as primeiras doses de vacina. E qual foi o efeito que isso trouxe para a pandemia de Covid-19? O efeito foi o surgimento de variantes e subvariantes do coronavírus. Isso porque, nos países em que a vacinação demorou a chegar, o coronavírus circulou numa velocidade muito grande. E a gente sabe que quanto mais um vírus circula, mais ele se reproduz. Quanto mais ele se reproduz, maior a probabilidade dele sofrer mutações e originar variantes e subvariantes. E foi isso que aconteceu, fazendo com que a pandemia se arrastasse por muito mais tempo que o necessário, colocando em xeque, inclusive, a proteção imunológica dos próprios países desenvolvidos, porque as variantes e subvariantes conseguiam driblar a resposta imune produzida pelas vacinas. O que a Organização Mundial da Saúde tenta fazer atualmente é a assinatura de um tratado internacional que garanta uma coordenação global quando a próxima pandemia chegar. Uma coordenação global que articule as ações de prevenção, que articule a distribuição de vacinas e a distribuição de insumos e medicamentos de acordo com as necessidades e estudos epidemiológicos. Dessa forma, nós seríamos muito mais ágeis enquanto humanidade a reagir contra a próxima pandemia, preservando uma quantidade muito maior de vidas. A lição que nós, humanidade, podemos tirar da última pandemia é a lição de que nós precisamos exercitar melhor o nosso sentimento de empatia, o nosso sentimento de preocupação com o próximo. Parece que os ricos e os países ricos acham que podem viver dentro de uma redoma e imunes aos fatores externos a essa redoma, como pobreza, miséria, doenças infecto-contagiosas, pandemias. E a última pandemia mostrou que não é bem assim. Os vírus não escolhem cor, raça, sexo, religião ou poder econômico. Eles infectam indistintamente todos e todas. A mesma coisa vale para bactérias, fungos e protozoários. Ou a humanidade repensa o seu comportamento para enfrentar a próxima pandemia que virá, ou ela vai ser mais catastrófica do que a última. Forte abraço, bom domingo, até a próxima.